Olá, meu nome é Fagner Dantas e esse é o Prazer em Conhecer LIP, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. Então, se você gosta de ler livros, compartilhar ideias ou conhecer pessoas, você está no lugar certo. Então, se inscreve aqui no canal, aciona as nossas notificações e se gostar desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Bom, estamos voltando aqui, retomando a nossa trilogia sobre a biografia do grande Albert Camus, esse grande escritor franco-argelino. Já fizemos aqui a primeira parte, já está aqui no canal a primeira parte sobre a sua infância, a segunda parte, seus anos de formação, academia, trabalho. E hoje vamos abordar talvez a que seja a parte mais interessante aí, de fato, que é a sua produção, principalmente a partir do seu grande sucesso de 1942, O Estrangeiro. Então, só para quem está chegando agora, quem caiu aqui de paraquedas, esse aqui é o canal Prazer em Conhecer LIP, onde a gente compartilha aqui as experiências de leitura, fruição literária, reflexões sobre literatura, sobre livros. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é um apaixonado por livros, uma apaixonada por livros, sinta-se muito à vontade, sinta-se convidado, convidada para estar conosco aqui na nossa comunidade literófila. Aqui, como eu sempre digo, não é um canal técnico, não é um canal de academicismos, aqui é um canal de quem gosta de livros para quem gosta de livros, ou seja, uma comunicação, uma conversa, uma comunidade para os amantes dos livros. Essa é a nossa intenção aqui, então se você se sente aí atraído por esse tema, se você entende que os livros podem ser um instrumento para a sua melhoria enquanto ser humano, para ampliar seu repertório, ampliar sua capacidade de se comunicar com as pessoas e de refletir sobre o seu mundo, sobre o que está ao seu redor e poder contribuir com um argumento, poder contribuir com uma ideia, poder contribuir com uma reflexão que possa, de alguma maneira, agregar. Né? A gente às vezes está num papo, está num bate-papo, quer contribuir de alguma forma, e certamente os livros, a cultura literária, a cultura que os livros podem nos proporcionar, certamente nos ajudam a ser pessoas melhores, nos ajudam a ser pessoas mais completas e mais capazes de se pronunciar e se colocar diante do mundo. Então esse é um pouco nossa missão aqui, nosso papel aqui no canal Prazer em Conhecer LIP, levar o máximo de cultura literária para o máximo de pessoas. Então se você se sente atraído por essa ideia, fique muito à vontade, sinta-se convidado para estar conosco na nossa comunidade literófila, clicando aqui no canal no botãozinho do inscrever-se. Né? Então, você se inscrevendo, você ajuda bastante o canal aqui, se agrega à nossa comunidade e está sempre recebendo os nossos vídeos. A ideia é sempre colocar os vídeos aos domingos. Mas nesse feriadão, nós fizemos aí uma enxurrada de vídeos. Né? Já estamos aí no nosso terceiro vídeo, nessa segunda-feira. Né? A gente está colocando os vídeos aos pouquinhos, colocamos na sexta, colocamos no sábado, estamos colocando agora na segunda, para que todo mundo aproveite aí o feriadão para se informar, para se mergulhar ainda mais nos livros. Essa é a ideia aqui nossa, tá certo? Então sinta-se convidado a estar conosco aqui na nossa comunidade literófila. Então, retomando, já fizemos aqui, estamos no nosso ciclo Albert Camus. Aqui no canal Prazer em Conhecer, nós já temos alguns ciclos, né? Já temos alguns ciclos dedicados a temas específicos, ou a obras, ou a autores e obras, como foi o caso do nosso ciclo Franz Kafka, que dedicamos ao próprio gênio de Praga, nesse grande escritor tcheco, e também dedicamos muitas horas aqui de vídeo ao seu grande clássico, O Processo. Então está aqui no canal, pode dar uma olhadinha. E agora estamos no nosso ciclo Albert Camus, dedicando vários vídeos à obra de Albert Camus. Nesse aqui, nós estamos fechando, nesse vídeo de hoje, a sua biografia. E a partir dos próximos vídeos, nós vamos discutir O Estrangeiro de 42, nós vamos discutir A Peste de 47. Já temos pretensões aí de já discutir em junho o livro A Queda, o livro de 56, do Albert Camus. Então vamos ter muito Albert Camus ainda pelo ano aí, ao longo do ano de 2025, vamos ter muito Albert Camus aqui no Prazer em Conhecer LIP. Então se você gosta desse autor, se você não conhece esse autor, ou se você conhece e quer conhecer um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais, fica aqui conosco que certamente vamos ter overdose de Albert Camus esse ano de 2025. Bom, retomando aqui, nós temos uma série de vídeos mais curtos, né? Vídeos de 30 a 40 minutos para falar sobre a biografia do Albert Camus, sendo que já colocamos aqui duas partes. A primeira parte já está aqui disponível no canal, dedicada à infância do Albert Camus, e a segunda parte também já disponível, dedicada ali seus anos na escola secundária, na universidade, suas leituras, quem são os autores que formaram Albert Camus, né? Sua experiência também de vida, sua relação com as suas duas esposas, né? A Simone Rey e a Francine Fourré. Então já está tudo colocado lá no segundo vídeo. Esse terceiro é particularmente dedicado à obra do Albert Camus, principalmente a partir do seu livro de 42. Né? Ele já tinha publicado O Avesso Direito, em 37,
e Núpcias em 39. Então, a partir de 42 é que ele vai ter aí realmente um acesso ao estrelato, vamos dizer assim, ele vai ter o sucesso que ele não teve nos dois anteriores. Então, a gente vai falar a partir desse momento e trazendo aqui muito também da produção teatral do Albert Camus, né? Ele é muito conhecido pelos seus romances, mas foi um grande produtor de peças teatrais também, e a gente vai explorar um pouquinho esse lado do Albert Camus. Então vamos lá, já começando todas as explicações do ciclo, do que está acontecendo, né, de como é que esses vídeos estão encadeados, quais serão os próximos vídeos. Tá tudo lá no primeiro vídeo, né, dessa biografia curta. Nós temos aqui também no canal, já dentro do ciclo Albert Camus, uma biografia longa do Albert Camus, de 1 hora e 50 minutos, que é basicamente do seu nascimento até a sua morte. Mas decidimos também fazer alguns vídeos mais curtinhos para ficar mais tranquilo para quem quiser acompanhar essa vida do Albert Camus, ou então centrar em alguns aspectos da vida do Albert Camus mais específicos, né? Então, em vez de fazer uma biografia completa, em vez de você ter, de repente, você não tem interesse em ter essa biografia completa, mas quer conhecer só um pouco da infância do Albert Camus, ou então quer conhecer somente realmente as obras dele, então, por isso que nós fizemos esses vídeos mais separadinhos aqui, para ficar mais fácil o seu acesso, né? Um vídeo mais curto é sempre, talvez, mais tranquilo para a gente assistir, e também para você, de repente, se você quiser centrar em algumas questões, né? Você já conhece a obra, mas quer conhecer um pouco mais a vida, né? Você já conhece a vida, mas quer se aprofundar um pouquinho mais nas obras. Então, por isso, nós temos aqui 3 vídeos para o seu deleite, para o seu gosto. Você acompanha o que você quiser, ou, obviamente, se quiser, acompanha os 3 e vai ter aí um panorama da vida desse grande autor franco-argelino, que é Albert Camus. Então, vamos iniciar o nosso terceiro vídeo já com as obras, né? E vamos pegar o filé mignon dessa vida de produtor, de autor, que é pelo qual o Albert Camus é tão conhecido ao redor do mundo. Bom, no momento que nós paramos aqui em termos de produção, o Albert Camus já tinha produzido 2 livros, já tinha lançado 2 livros. O Avesso Direito, uma coletânea de ensaios, em 37, uma pequena tiragem, lá mesmo na Argélia, sem tanta representatividade, né, sem tanto impacto. Já tinha feito também seu segundo livro, Núpcias, ou Bodas, né, também em outras traduções, e também também uma coletânea de ensaios, também sem grandes repercussões. E eu queria chamar a atenção, ainda nessa fase anterior ao estrangeiro, da produção teatral do Albert Camus. Ele já tinha formado o seu teatro do trabalho, lá em 35, a gente já falou sobre isso, que depois se transforma até em teatro de equipe, né? Ele teve aquelas questões com o Partido Comunista, então ele muda esse nome, então o grupo que era Teatro do Trabalho se torna depois Teatro de Equipe, e ele já vem produzindo peças teatrais. E em 30, se eu não me engano, 38, em 38, ele faz uma adaptação literária de um livro que eu tenho aqui, e é de um autor que vai estar sempre muito presente na produção teatral, vai aparecer de novo aqui, lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas é um autor que aparece muito também nas suas obras, nos seus romances. Então esse é um autor que influenciou muito o Albert Camus, que está muito presente na produção artística do Albert Camus. Então, como a gente sempre gosta de colocar, né, às vezes você lê, para você poder entender de fato, interpretar, e entender completamente ou de maneira mais ampla um autor, é importante você ter essas informações da sua vida como um todo, né? Não só da sua obra em si, mas das suas referências, das suas influências. Então, certamente, esse é um autor que influenciou bastante o Albert Camus, porque sempre esteve muito presente ao longo da sua vida, seja lendo as suas obras, adaptando as suas obras para o teatro, como é o caso aqui. Em 38, o Albert Camus, entre os livros, né, entre o Avesso Direito, de 37, e Núpcias, de 39, o Albert Camus adaptou, em 38, esse maravilhoso livro aqui para teatro, Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski, conhecido como O Último Elefante, de Dostoiévski, né, um livro de 1880. Então esse aqui foi o último dos elefantes, né, para quem conhece aí essa terminologia dos 5 elefantes de Dostoiévski. Irmãos Karamazov é seu último elefante e foi adaptado por Albert Camus em 38. Inclusive, o próprio Albert Camus, viveu um dos personagens principais desse livro, que é o Ivan Karamazov, né, o irmão, né, dentre os 3 irmãos ali da família Karamazov, é o irmão racional, o irmão mais frio e calculista. Então, foi representado na peça pelo próprio Albert Camus. Então, guardem sempre que Dostoiévski foi um dos principais autores, as principais influências do Albert Camus. Então, desse universo aí, antes dos anos 40, ele tinha essas produções, vamos dizer assim, né? O Avesso Direito, o livro de 37,
essa adaptação teatral dos Irmãos Karamazov em 38 e Núpcias em 39. Então, o que é que acontece? Qual é a grande transformação que acontece a partir da próxima obra do Albert Camus, que vai ser justamente o romance O Estrangeiro, de 42? Há uma mudança, eu diria assim, uma mudança na abordagem da produção do Albert Camus. Essa mudança, eu diria até que ela não foi nem racionalizada pelo próprio Albert Camus. Não é nem que ele tenha, talvez, pelo menos ele não verbalizou que iria organizar seus escritos dessa forma. Mas fato é que seus estudiosos, né, quem se dedica a estudar Albert Camus, a sua produção, né, os seus livros, os seus textos, tem uma tendência a colocar, a estruturar a produção do Albert Camus a partir da década de 40 dentro dos chamados ciclos temáticos. Ciclos temáticos, ou seja, são grupos de obras que têm um tema específico. Então, nós vamos falar aqui dos 4 ciclos camusianos, né, como são mais associados, mas lembrando que, pelo menos eu não identifiquei em nenhuma pesquisa que fiz, nos vários textos, vários vídeos, documentários que assisti para montar o roteiro, eu não identifiquei em nenhum momento onde o próprio Albert Camus se coloca como sendo a sua percepção, né, o seu método de escrita é produzir em ciclos. Fato é que, pela maneira como esses textos estão produzidos e pela maneira como eles estão encadeados, os seus estudiosos, quem se dedicou a estudar a obra do Albert Camus, identificou esses ciclos temáticos. Então foram 4 ciclos temáticos e vamos falar de cada um deles aqui ao longo desse vídeo de hoje. Os ciclos temáticos, eles são caracterizados por um aspecto, né? Obviamente por um tema específico, e esse tema ele é discutido pelo menos em 3 formatos diferentes. Um romance, um ensaio filosófico e uma peça teatral. Então isso é o que marca, né? Eu diria assim, eu diria que são 4 características que marcam os ciclos camusianos. A primeira característica, ter um tema definido. A segunda característica, ter esse formato de ensaio, peça teatral e romance. A terceira característica é ser dedicada a um mito, o ensaio filosófico ser dedicado a um mito vamos dizer assim, um representante, uma figura da mitologia. Esse é um elemento muito importante. E o terceiro é talvez a gente possa chamar de um encadeamento, a intertextualidade, uma interação entre esses vários elementos. Então, se o mito se refere a um tema que depois vai ser retomado num romance, o romance faz menção a um aspecto que é discutido na peça. Então, esses textos eles vão se relacionar entre si, formando o que a gente chama de um grande universo camusiano que fala, né, que conversa entre si. Então, essas 4 características são fundamentais para se entender o que seriam esses ciclos camusianos. Então, obviamente, o primeiro ciclo camusiano ele vai se iniciar justamente com o seu grande sucesso. Ele vai ter o lançamento em 1942, que é justamente seu romance, O Estrangeiro. Vamos falar muito desse romance, já tocamos nele aqui ao longo dos outros vídeos, né? Detalhes, o próprio fato de que o elemento fundamental, o mote do livro O Estrangeiro, ele se baseia num evento real que aconteceu com o Albert Camus, né? Com um amigo do Albert Camus, o Raoul Bessossan, lá na praia de Beauceville, né? A gente falou sobre isso lá no vídeo 2, né? Então, a gente vai falar bastante sobre o Estrangeiro ainda. Inclusive, após essa trilogia sobre a biografia do Albert Camus, nossa próxima trilogia aqui no Prazer em Conhecer Lippe, dentro do ciclo Albert Camus, vai ser a trilogia sobre o Estrangeiro. Nós faremos 3 vídeos sobre o Estrangeiro. O primeiro vídeo, uma análise, né, uma apresentação do texto sem spoilers, ou seja, sem prejudicar, né, a leitura de ninguém. A pessoa que não conhece o texto do Estrangeiro vai poder ver esse vídeo de apresentação, pontos principais, a estrutura do roteiro, a estrutura, né, do enredo principal do livro, né, vai se sentir, vamos dizer assim, convidado a ler o livro. O primeiro vídeo será esse. O segundo vídeo é um vídeo já mais de análise do próprio texto, e aí sim, vamos entrar nos spoilers, vamos apresentar o texto como um todo, o seu enredo como um todo, e explorar realmente os aspectos fundamentais dessa história. Então, para quem já leu o livro, o segundo vídeo é o mais recomendado. E, finalmente, o terceiro vídeo é o nosso famoso vídeo 3R, né? Aquele vídeo de repertório, ressonância e reflexão, onde a gente aborda outros textos, outros autores que trabalharam
esse próprio texto estrangeiro, que discutiram, que analisaram, que refletiram sobre o texto estrangeiro. Então, para quem quer ouvir mais, saber mais e conhecer mais sobre o romance O Estrangeiro, vamos guardar um pouquinho, não vamos falar dele tanto hoje aqui, mas vamos ter esses 3 vídeos, essa próxima trilogia, aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe, especificamente sobre o romance O Estrangeiro, de 42. Mas aqui, voltando ao ciclo, o ciclo, que é esse primeiro ciclo, chamado O Ciclo do Absurdo, absurdo que é um tema que vai estar muito presente na literatura do Albert Camus, vai estar muito presente, vai ser muito associado, Albert Camus, vai ser muito associado com essa ideia do absurdo. Então isso é um tema também importante, sempre vai estar pontuando aí as discussões sobre Albert Camus, essa vinculação dele com a ideia do absurdo, né, o conceito do absurdo. Então o primeiro ciclo é conhecido como ciclo do absurdo. O ciclo do absurdo é formado por esses 4 elementos, vamos dizer, essas 4 obras. O Estrangeiro, que é o romance, de 42. O Mito de Sísifo, de 42 também. Sísifo sendo essa figura da mitologia, como eu sempre digo, o ensaio filosófico sempre tem uma figura mitológica como sendo o elemento principal. E 2 peças, e não uma. 2 peças. O Mal Entendido e Calígula. São as 2 peças que vão aparecer aqui. Se eu não me engano, o Mal Entendido de 42 e Calígula de 45. Então esses 4 elementos, né, essas 4 obras, vão formar aí o que seria esse primeiro ciclo, o ciclo do absurdo. Já falamos aqui rapidamente sobre o Estrangeiro, que a gente não vai entrar em detalhes. O Mito de Sísifo também a gente não vai entrar em detalhes, porque a gente pretende fazer uma discussão específica sobre o Mito de Sísifo. Mas, rapidamente, 2 aspectos muito breves sobre as 2 peças. O Mal Entendido, que é de 44, eu falei 43, é 44, e Calígula de 45. O Mal Entendido, ele tem um mote, tem um elemento que reforça aquela ideia da intertextualidade, a interação entre essas várias obras. Ele trata de um caso de um rapaz, né, um jovem, que sai da sua cidade, né, uma cidade pequena, ele é muito pobre também, deixa a sua família muito pobre, passa anos, né, afastado da sua cidade natal e se torna uma pessoa rica, né, enriquece na vida, ganha muito dinheiro e depois de muitos anos volta para a cidade natal e volta já, obviamente, diferente, né, com barba, não sei, com um aspecto físico diferente daquele garoto que saiu da cidade há muitos anos atrás. E quando ele volta para uma pensão. E essa pensão é dirigida pela mãe e pela irmã dele. E como ele volta muito diferente, a sua própria mãe não o reconhece quando ele vai se hospedar nessa pensão. E ele, percebendo isso, ele faz uma brincadeira, resolve fazer uma brincadeira. Ele também não se identifica. Ele não se identifica como filho dela. Ele diz que é um hóspede que veio se hospedar ali no hotel por um tempo e tal. Então ele meio que brinca com isso, né? Por não ser reconhecido pela própria mãe, tanto que ele estava diferente depois que voltou rico, né? Dessa viagem, desses anos que ele passou fora da cidade. Ocorre que, e aí vem a ideia do mal entendido, ocorre que a sua mãe e a sua irmã, que comandavam ali aquela pensão, já tinham uma prática terrível. Uma prática que era de quê? De assassinar hóspedes muito ricos para roubar o dinheiro. Então o que aconteceu? Nesse caso, terrivelmente, aconteceu exatamente isso. Esse hóspede rico, né, claramente rico, que não foi reconhecido pela sua própria mãe, quando foi para o seu quarto, passou a noite, ele foi assassinado, justamente pela mãe e pela irmã. E eles aí, quando no dia seguinte, me parece que a esposa dele, né, a esposa do jovem rico, ela vai até o hotel até para dizer, olha, ele resolveu fazer uma brincadeira com vocês, ele é o filho de vocês que voltou, né, o filho da mãe que voltou, o seu irmão que voltou e tal, mais rico. E aí as 2 caem em si e percebem que acabaram matando o filho e o próprio irmão. Então, essa é claramente a estrutura de uma tragédia grega, né? Uma tragédia clássica, trazida aí para os tempos contemporâneos pelo Albert Camus. Então, essa é a história de O Mal Entendido. E por que eu falo da intertextualidade? Porque esse fato, essa situação que acontece, né? esse fato fictício, né? Que construído para a peça O Mal Entendido, aparece como uma notícia de um jornal que o Meursault, nosso personagem principal, nosso protagonista de Estrangeiro, lê na cadeia. Quando ele está na cadeia, num jornal que está por ali, ele lê exatamente a notícia de uma situação como essa, de um filho que volta para se hospedar na pensão da mãe, não é reconhecido e é assassinado pela própria mãe.
Então, o mote da peça, O Mal-Entendido, está dentro do livro, do romance O Estrangeiro. Então é isso que eu falo da intertextualidade entre os textos do Albert Camus. Então esse é um pouco do que fala O Mal-Entendido. Já um aspecto interessante de Calígula, a outra peça que compõe o Ciclo do Absurdo, que estreou aí, foi encenado em 45, ela tem como um elemento interessante um exercício de perfeccionismo do Albert Camus, porque ela foi inicialmente concluída em 38 e só foi ser encenada em 45, porque passou por reedições permanentes. O Albert Camus permanentemente reeditava, mudava o seu texto, aprimorava o seu texto. Esse texto foi modificado 5 vezes, até vir de fato a ser a versão que foi apresentada. Então, o Calígula mostra um pouco, talvez para a gente, o perfeccionismo que marcava o Albert Camus. Então, seguindo adiante, um pouquinho ainda sobre a relação sobre o romance do estrangeiro, mas como eu disse, sem entrar tanto no mérito do texto, que a gente vai ter os nossos vídeos especiais sobre isso, mas um aspecto interessante é a relação da própria publicação, como se deu a publicação do estrangeiro. Nós estamos falando aqui de 42. 42, a França já estava ocupada pela Alemanha, pelo exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial. Então havia ali uma censura sobre o que poderia ou não ser publicado. E aí, na verdade, existia uma censura dúplice, uma censura dupla. Por quê? De um lado, você tinha a censura dos alemães, que não aceitavam publicar nada que fosse uma crítica à ocupação alemã, que fosse uma crítica àquele estado de coisas que havia ali durante a Segunda Guerra Mundial. Então, seriam apenas publicados aqueles livros favoráveis à ocupação da Alemanha, né, que dessem, que de alguma maneira fortalecessem a posição da Alemanha, então que fossem favoráveis à Alemanha. Só que esses livros que eram publicados porque eram favoráveis à Alemanha eram justamente aqueles livros que eram criticados pela intelectualidade francesa, que obviamente não aceitava aquela condição. Então todo livro que era publicado sobre, né, vamos dizer assim, com essa permissão, com essa boa vontade dos alemães, era criticado pela intelectualidade francesa. E todo texto que eventualmente não fosse publicado pelos alemães, fosse negado pelos alemães, mas que fosse, vamos dizer assim, um texto bom, sob o ponto de vista dessa intelectualidade francesa, justamente porque eram textos mais críticos, eram textos mais desfavoráveis àquela situação da Alemanha, os alemães não deixavam publicar. Então era uma censura dos dois lados. O texto que era, vamos dizer assim, intelectualmente bom, não era publicado porque era contra a Alemanha, e os textos que eram publicados eram a favor da Alemanha, então a intelectualidade francesa não aceitava. Então de todo jeito, havia uma crítica. Como é que o texto do Albert Camus, de 42, O Estrangeiro, consegue ser aprovado e consegue ser tanto beneficiado pela censura alemã, quanto recebido de braços abertos e com muitos elogios pela crítica, pela intelectualidade francesa? Ocorre que, como o romance O Estrangeiro, ele é um romance que se passa todo na Argélia, ele tem aquela relação do Meursault, aquele personagem muito introspectivo, né, muito calado, aquela relação muito psicológica ali. Ele não foi visto, vamos dizer assim, pelo crítico alemão como uma crítica aos alemães, como uma crítica àquela situação que estava vivendo a França. Então ele, lendo aquele romance, quando recebeu para dizer se poderia ou não ser publicado, ele leu aqui, o que é que ele viu? Ele não viu uma briga entre franceses e alemães. Ele viu uma discussão entre um árabe e um pied noir, lá na Argélia, lá numa praia da Argélia, quilômetros mais quilômetros distantes da França, distantes da Europa. Então ele não viu nenhuma relação com o que estava acontecendo ali. Então ele foi o primeiro a dizer, não, vai ser publicado, tenha certeza vai ser publicado. Inclusive, algum desses textos que eu li, que falam sobre essa situação do censor, né, alemão, da censura alemã, ele inclusive coloca dessa forma, que ele iria, inclusive, o censor, né, a pessoa responsável por ter feito a leitura do texto e aprovar, ele inclusive dizia que ele iria buscar garantir o papel para a produção, para a publicação do livro, porque o papel é uma matéria-prima muito rara naquela condição da França ocupada. Então ele não só aprovou a publicação do livro, como ele queria buscar garantir o papel para a sua publicação, dada a qualidade daquele livro. Aí, se você pode imaginar, se um livro tão elogiado pelos alemães, como é que ele foi aceito pela intelectualidade francesa? Porque eles perceberam que naquelas entrelinhas, naquele enredo
eminentemente psicológico, naquele enredo tão distante da França, havia sim ali uma crítica feroz àquela condição, àquela situação. Havia um texto de qualidade superior e que sim, não era um texto que se colocava à parte da situação, mas a criticava de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito inteligente. Então isso fez com que O Estrangeiro fosse recebido com aplausos pela intelectualidade francesa, inclusive recebendo uma resenha extremamente elogiosa daquele que era até então o maior nome, né, pelo menos o nome contemporâneo mais significativo daquela geração, que era o Jean-Paul Sartre, que já tinha escrito nada mais nada menos do que esse aqui, que é um dos meus livros favoritos da vida. Esse aqui está no meu top 10 indiscutivelmente de todos os tempos, que é esse aqui, A Náusea, de 1938. Esse livro aqui já tinha sido escrito, como eu disse, em 1938 pelo Jean-Paul Sartre, já era um grande clássico, já era um livro super bem sucedido, e Sartre, então, já era um grande autor. E foi um autor que elogiou bastante, que recebeu de braços abertos aquele texto desse novo autor argelino que surgia, né, o Albert Camus, que ninguém conhecia, só tinha publicado seus 2 livros lá na Argélia e que na França ninguém conhecia. Então ele foi recebido aí, foi, vamos dizer assim, apadrinhado por ninguém menos que Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, inclusive, que o próprio Albert Camus já tinha lá na sua seção de resenhas, de críticas literárias do jornal Arger Républicain, que a gente já falou aqui, onde o Albert Camus trabalhou até 1940, quando o jornal foi fechado, inclusive fechado com a ajudazinha dele, né, com aquela matéria sobre os árabes da Cabilha. Mas naquele período que ele estava trabalhando no jornal, ele tinha a sua famosa coluna literária, né, o seu salão de lecture, né, essa coluna do jornal, onde ele publicava críticas literárias. Ele já tinha publicado críticas sobre A Náusea, de 1938, e também sobre outro livro do Sartre, que é esse aqui, que eu também gosto muito, O Muro, que é uma coletânea de contos do Jean-Paul Sartre, de 1939. Então, Camus já conhecia a literatura de Sartre e já tinha feito críticas sobre esses 2 livros lá na sua coluna do jornal Arger Républicain, a Salon de Lecture. Então, o Albert Camus já conhecia bastante o Sartre, já via na literatura do Sartre, né, um nome importante, uma literatura importante, que se destacava naquele período. Da mesma forma, quando o Albert Camus publica O Seu Estrangeiro em 1942, o Jean-Paul Sartre é o primeiro a dizer: está aí um grande texto. E ainda diz mais: está aí um autor que eu gostaria de conhecer. Então, posteriormente, os dois se encontrarão, terão uma amizade muito forte, serão 2 autores muito comprometidos, até porque eram realmente, de fato, comprometidos com causas sociais muito significativas, mas que terão um rompimento de amizade muito forte mais à frente, né? O Albert Camus, ele é sempre se colocou como uma pessoa muito de uma leitura, de uma visão crítica muito muito fiel aos seus valores. Então não se deixava levar por esta ou aquela situação. Então, quando lá na frente, a gente vai até detalhar isso mais quando a gente avançar. Mas fato é que, num determinado momento, a visão do Sartre sobre o comunismo era uma, a visão do Albert Camus sobre o comunismo era outra, e eles se separaram e acabou-se aí essa grande amizade forjada principalmente a partir da publicação em 1942 do livro O Estrangeiro, do Albert Camus, que foi muito bem recepcionado pela crítica literária francesa, capitaneado aí, né, liderada aí essa intelectualidade francesa pela figura eminente do Jean-Paul Sartre. Então isso é um pouquinho do que a gente pode falar aí desse lançamento do Estrangeiro. O Estrangeiro fez tanto sucesso, né, foi tão bem recebido, foi tão incensado aí pela intelectualidade francesa, que o Albert Camus começou a ter um destaque, começou a se destacar aí também. Ele já tinha participado, né, a gente sabe, como a gente viu nos vídeos anteriores, ele já tinha ido para a França, já tinha participado de alguns jornais na França. Quando o Alger Républicain fecha em 40, o Pascal Piat vai para a França e de alguma maneira ajuda o Albert Camus também a trabalhar em um jornal da França, o Soir Républicain. Então ele já tinha uma experiência na França, mas a partir da publicação em 42 de O Estrangeiro, ele se torna um nome já muito mais reconhecido e começa a viajar, começa a ter viagens, começa a fazer viagens como um autor e para se pronunciar como autor.
Uma dessas viagens que eu faço questão de mencionar aqui, de destacar aqui, é a viagem que ele fez em 1946 para os Estados Unidos. Ele foi até os Estados Unidos fazer algumas palestras, inclusive teve nos seus famosos relacionamentos extraconjugais com a Patricia Blake, que era então redatora da revista Vogue e atuou como guia do Albert Camus ali, enquanto ele estava em Nova York. Então, uma viagem que o impressionou significativamente. Então, uma das pessoas que comentam, né, que participam do documentário que eu mencionei aqui, é A Loucura da Sinceridade, que é eu vou falar mais adiante, um dos documentários que foi a base para a construção desse nosso roteiro. A Patricia Blake é uma das pessoas que fala nesse documentário e fala sobre a sua relação e a impressão que o Albert Camus passou nessa viagem que fez a Nova York. Bom, então seguimos aí na vida do Albert Camus. Ele continua tendo suas crises de tuberculose, então esse é um elemento também sempre marcante ao longo da vida dele. Então ele vai ter as crises de tuberculose, vai ter aqueles momentos de se recolher, né, de ficar nos Alpes franceses, para se recolher aí numa condição, num clima um pouco mais agradável. E ali ele vai começar a construir, começar a trabalhar em alguns textos que vão ser os seus próximos textos, que vão construir o próximo ciclo, né? Como a gente coloca aqui, os tais ciclos camusianos. Já vencemos aí o ciclo do absurdo, né? Com esse romance, com a peça de teatro, com o ensaio filosófico, e ele agora começa a trabalhar naquele que seriam os textos de outro ciclo, que seria o ciclo da revolta. O ciclo da revolta ele é formado pelos seguintes elementos. Primeiro elemento, talvez o mais importante, o mais significativo, o seu segundo romance, A Peste, de 47. Então esse também é o seu elemento, né, o elemento do romance dentro do ciclo da revolta, né, que tem essa característica da revolta. O segundo elemento desse ciclo da revolta é a peça Estado de Sítio. A peça Estado de Sítio, ou romance A Peste, de 47, a peça Estado de Sítio é de 48. E a peça Estado de Sítio tem um aspecto interessante. Na verdade, ela foi uma tentativa de adaptar o romance A Peste para o teatro. Só que nessa adaptação que o Albert Camus fez do romance, ele acabou construindo um outro texto. Então, apesar de falar também de um local que é fechado, né, que vive um estado de sítio, esse estado de fechamento, como acontece com a cidade de Oran no romance A Peste, na peça Estado de Sítio, acabou se encaminhando para uma outra vertente. Então, são textos que, apesar de terem pontos de contato, são textos diferentes, deixando de ser a mera adaptação teatral, que foi a motivação inicial, né, a causa inicial para a construção da peça Estado de Sítio. A gente vai falar, né, posteriormente, aprofundar essa situação da intertextualidade, como eu falei, que isso é muito presente dentro do universo camusiano, e aqui na Peste tem um exemplo disso, né? Então, voltando a falar, só para fechar essa ideia do ciclo da revolta, romance A Peste, peça de teatro Estado de Sítio, o mito, o ensaio filosófico relacionado com o mito não foi produzido, né? Já havia, inclusive, o Albert Camus já mencionava que o mito seria Prometeu, né? A figura mitológica seria Prometeu, que é conhecida aí por roubar o fogo dos deuses, aquela coisa toda, é um símbolo da revolta diante do autoritarismo dos deuses, né? A gente poderia dizer assim. Então calha muito, né? Vem muito a calhar dentro da ideia do ciclo tratando a questão da revolta. Esse mito, esse ensaio filosófico sobre o mito Prometeu não foi elaborado, não foi escrito. Então temos apenas o romance e a peça. Alguns estudiosos e alguns textos que eu li, eles colocam o livro de 51, O Homem Revoltado, como sendo o ensaio filosófico desse ciclo, do ciclo da revolta. Eu tenho algumas ponderações a fazer sobre isso. Primeiro, porque uma característica dos ciclos, né, dos ensaios filosóficos dos ciclos, ser o ciclo do absurdo, com Sísifo, ser o ciclo da revolta, com Prometeu, que já havia sido escolhido, e mesmo os dois ciclos que a gente vai falar adiante, o ciclo da culpa e o ciclo do amor. O ciclo da culpa não chegou a ter um mito filosófico, uma figura mitológica para o ensaio filosófico, mas o mito do amor tinha essa figura mitológica que era Nêmesis. Então, ao que tudo indica, os ensaios filosóficos que compõem os ciclos, eles são sempre dedicados a uma figura mitológica. Então, o homem revoltado, obviamente você tem a ideia de revolta
faz, né, o ciclo é da revolta. E eu tenho um livro de 51, dentro aí do período temporal, né? 47 a peste, 48 estado de sítio. Eu venho com um livro de 51, chamado O Homem Revoltado. É natural, para alguns textos, para alguns estudiosos, associarem esse livro ao ciclo da revolta. Eu não faço isso por quê? Porque eu entendo que o ensaio filosófico que caracteriza, né, que compõe os ciclos camisianos, são sempre ensaios filosóficos direcionados para um mito, né, uma figura mitológica. E nesse caso aqui, o homem revoltado não se direciona a um mito. Né? E, inclusive, o próprio mito do ciclo da revolta já tinha sido escolhido pelo Camus, que era Prometeu. Então, não houve ensaio filosófico sobre Prometeu, então, para mim, não houve ensaio filosófico do ciclo da revolta. Mas alguns estudiosos colocam O Homem Revoltado, livro de 51, como sendo ensaio filosófico desse ciclo. A opinião a qual, muito humildemente, eu discordo. Mas, seguindo adiante, né? Então, temos aí a situação, a peste de 47, o estado de sítio de 48, essa discussão sobre o homem revoltado de 51, que eu não concordo, mas isso aí fecharia, esse pacote fecharia o ciclo da revolta. Como eu disse, existem mais 2 ciclos que ficaram incompletos dentro dos ciclos camisianos. O ciclo do absurdo, completíssimo, romance, O Estrangeiro, ensaio filosófico, Mito de Sísifo e peça teatral, as duas, Mal Entendido e Calígula. O segundo ciclo, o ciclo da revolta, com romance, A Peste, peça teatral, Estado de Sítio, sem o ensaio filosófico, ou com essa discussão, se o ensaio filosófico seria o homem revoltado, na minha opinião não seria. E aí vamos para os outros 2 últimos ciclos camisianos. O terceiro ciclo é o chamado ciclo da culpa. O ciclo da culpa, esse sim, é formado por um romance, que é A Queda, de 56. Não tem dúvida, aí não há discussão. Romance focado na ideia de culpa, no personagem, né, o Jean-Baptiste Cormance. O Jean-Baptiste que a gente já explicou que vem lá, esse nome Jean-Baptiste é o nome do avô paterno de Camus, né? Ele puxa o nome do seu avô paterno para nomear o personagem principal do seu livro A Queda, de 56. Então, Jean-Baptiste Cormance, que é um advogado que se sente muito culpado por ter deixado uma pessoa, né, entrar numa certa situação e acabar falecendo. Então, ele se remói com essa culpa. Então, o romance está totalmente dentro do ciclo da culpa, perfeito. A peça que compõe, né, que faz parte do ciclo da culpa, é a peça Os Justos, e essa é uma peça que se baseia na ideia dos revolucionários russos da Revolução de 1905, a Revolução fracassada de 1905, né, não confundir com a Revolução vitoriosa de 1917, na Rússia. Essa peça, Os Justos, aborda os revolucionários da Revolução de 1905 na Rússia. Então, também tem essa ideia do fracasso, né, da culpa também. Então, está totalmente dentro do ciclo da culpa, perfeito, se encaixa perfeitamente. E uma outra peça que também é associada com o ciclo da culpa é essa aqui, essa adaptação teatral desse outro grande romance, como eu disse. A gente comentou, né, que iríamos voltar a falar desse autor. Então, faz parte aqui do ciclo da culpa, a adaptação teatral que é feita para este grande romance aqui, Os Demônios, de Fyodor Dostoiévski. Esse aqui que é também um dos grandes elefantes, né, um dos 5 elefantes de Dostoiévski. Então, esse aqui, essa adaptação que foi feita em 59, desse grande livro aqui, se eu não me engano, os Demônios, posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano é de 75, a gente tem Crime e Castigo, de 66, depois nós temos O Idiota, de 72, depois temos Os Demônios, de 75, O Adolescente, de 78 e Irmãos Karamazov, de 1880. Se não me engano, a sequência é essa, mas fato é de que esse é o terceiro elefante, Os Demônios aqui, terceiro elefante do Dostoiévski. A gente vai falar muito do Dostoiévski aqui no canal, já falamos muito, vamos voltar a falar muito. Esse aqui eu estou lendo, inclusive, é meu desafio literário, já estou mais ou menos na metade, mas quando terminar de ler esse livro aqui, certamente a gente vai falar muito dele aqui no canal. Então, para fechar, o ciclo da culpa então é formado: romance A Queda, de 56, peça teatral Os Justos, o Justo é de 57, a encenação dos Justos, 57. Temos também a adaptação teatral de Os Demônios, que é de 59. Nesse ciclo da culpa,
se você for colocar a situação, vamos dizer assim, perfeita, não existe o ensaio filosófico. Sequer o mito, a referência mitológica, né, a figura mitológica, sequer foi escolhida. Diferentemente do ciclo do absurdo, com Sísifo, do ciclo da revolta, com Prometeu, e do quarto ciclo, né, do terceiro ciclo, o ciclo da culpa, nós não temos aí, nem temos o ensaio filosófico, nem temos a figura mitológica, que seria a centralidade desse ensaio filosófico. Então, ao que tudo indica, o terceiro ciclo está incompleto, porque não vai ter o ensaio filosófico e sequer a figura, né, a referência do mito filosófico a ser discutido no ensaio, a figura mitológica a ser discutida no ensaio filosófico, que comporia o ciclo da culpa, o terceiro ciclo camisiano. E vamos, por fim, para o quarto ciclo camisiano. O quarto ciclo camisiano já tinha assim, um tema dedicado, seria um tema o dedicado ao tema do amor, né? E esse ciclo, ele foi, obviamente, né, já estamos aí, a adaptação teatral de Os Demônios é de 59, e a gente sabe que em 60 o Camus vai falecer, né? A gente vai tratar desse elemento aqui, daqui a pouquinho a gente vai tratar do fato da morte do Albert Camus. Mas fato é de que a gente já está muito próximo ali do final da vida dele, então ele não teve como trabalhar o que seria esse quarto ciclo. O que nós sabemos do quarto ciclo camisiano? Sabemos que ele seria um ciclo dedicado ao tema do amor, sabemos que ele já tinha um romance que vinha sendo preparado, que vinha sendo elaborado pelo Albert Camus, de um livro, seria seu último romance, é um livro chamado O Primeiro Homem. O Primeiro Homem, já havia escrito 144 páginas, já tinha manuscrito, né? Trazia numa pastinha de couro as 144 páginas manuscritas desse que seria seu próximo livro, O Primeiro Homem, e já tinha escolhido, e aí por isso que eu friso a ideia de que a ausência de um mito, de uma figura mitológica no romance O Homem Revoltado, no ensaio filosófico O Homem Revoltado, de 51, ela fragiliza essa ideia de que o homem revoltado é o ensaio filosófico do ciclo da revolta. Porque todos os ensaios filosóficos que caracterizam os ciclos, eles estão vinculados a uma figura mitológica. E isso é reforçado pela ideia de que, pela informação que nós temos, de que o quarto ciclo, o ciclo do amor, já tinha a sua figura mitológica decidida, que era a figura de Nêmesis. O ensaio filosófico do ciclo do amor seria dedicado à figura mitológica de Nêmesis. Inclusive, já havia ali textos, rascunhos do Albert Camus nesse sentido, inspirados até em poemas daquele que é considerado por ele mesmo o seu grande amigo, o seu melhor amigo, a figura, vamos dizer assim, a alma gêmea do Albert Camus, que é o poeta francês René Char. René Char é conhecido, né, é considerado o grande amigo de Albert Camus. A gente falou pouco do René Char aqui, mas o fato é de que todos os textos que eu vi, que eu estudei, todos os momentos que se refere à figura do René Char, o Albert Camus se refere até como um irmão. Até existe uma anedota, né? Existe um fato ali pitoresco, que é quando sua mãe chega para visitá-lo, ele vai receber a sua mãe no aeroporto, ela vem visitá-lo na França, ele está com o René Char, e ele apresenta René Char para sua mãe, como sendo, olha minha mãe, aqui é o meu irmão, esse é meu irmão René Char, e a senhora vai gostar muito dele. Então era essa relação, é esse o tipo de amor que o Albert Camus tinha pelo poeta René Char. Então, um dos elementos que reforça a ideia de que nós tínhamos já o mito, né, a figura mitológica escolhida para ser a centralidade do ensaio filosófico do ciclo do amor, são esses rascunhos que o Albert Camus já tinha feito a partir de poemas do René Char que iriam ajudar ali a compor, a estruturar o seu ensaio filosófico sobre Nêmesis, vista aí como uma figura mitológica que representaria o amor dentro do quarto ciclo. Então esses são os 4 ciclos camisianos. Então a gente passou aqui rapidamente por eles, montando aí, estruturando de alguma maneira essas peças, esses romances e esses ensaios filosóficos que compõem cada um dos ciclos. Então temos lá, só recapitulando rapidamente, o ciclo do absurdo com o estrangeiro, o mito de Sísifo, Mal Entendido e Calígula, então 4 obras. O ciclo do absurdo, ou melhor dizendo, o ciclo da revolta, segundo ciclo, com Romance e a Peste,
peça Estado de Sítio e sem o ensaio filosófico, e aí a discussão sobre o Homem Revoltado de 51 fazer ou não parte desse ciclo. Terceiro ciclo, o ciclo da culpa, com o romance A Queda de 56 e a peça Os Justos e a adaptação, a peça Os Justos, que é de 57, a adaptação teatral para Os Demônios de Dostoiévski, que é de 59, e novamente sem o ensaio filosófico e sem sequer a figura mitológica que seria centralizada no ensaio filosófico. No caso do ciclo da revolta, nós não chegamos a ter um ensaio filosófico, mas havia sim indicações do Albert Camus de que a figura mitológica seria Prometeu. Então temos ali a figura, mas não houve um ensaio. No caso do terceiro ciclo, não houve sequer a escolha da figura mitológica. E finalmente o quarto ciclo, o ciclo do amor, onde nós teríamos o romance O Primeiro Homem, teríamos aí de fato um ensaio filosófico já pensado, já com a figura mitológica escolhida, que era Nêmesis, e não tivemos aí, pelo menos, reconhecida aí nenhuma peça teatral que se encaixe dentro do ciclo do amor. Então esses são os 4 ciclos camusianos. Então acho que uma contribuição que a gente dá aqui nesse vídeo é organizar, né, expor aí, né, de maneira muito, muito sistemática o que seriam os 4 ciclos camusianos. Então, seguindo adiante, vamos ter outros textos, né? Outros textos que a gente mencionou aqui também, que vale a pena, não compõem essencialmente os ciclos camusianos, mas fazem parte da produção do Albert Camus, que a gente acha importante também mencionar aqui para vocês. Só uma aguinha. Para umedecer aqui a garganta. E vamos lá. Talvez o texto mais importante, não só pelo seu conteúdo, mas principalmente pelas consequências que teve, foi o texto de 51, O Homem Revoltado, um ensaio filosófico de 51 chamado O Homem Revoltado ou Rebelde, em algumas traduções. O Homem Revoltado, ele acabou sendo o mote dessa separação, né, desse rompimento que aconteceu entre o Albert Camus e esse grande padrinho literário, né, padrinho que ele tinha, esse padrinho, vamos dizer assim, mais famoso que ele tinha, que era o Jean Paul Sartre. O que acontecia? Nesse momento, aqui nós estamos falando aí do final da década de 40, já havia se passado a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial já tinha se encerrado, e havia essa construção desses dois grandes sistemas, né? O capitalismo defendido pelos Estados Unidos, o comunismo defendido pela União Soviética. Então esses dois sistemas da famosa Guerra Fria estava a pleno vapor nesse período. E, obviamente, o Jean Paul Sartre, como, né, um chamado homem de esquerda, defendia com unhas e dentes o regime comunista, a União Soviética. Para ele era, vamos dizer assim, era um ideal ao qual todos os trabalhadores, todos os povos do mundo deveriam se unir em torno daquele ideal da sociedade comunista representada pela União Soviética. Enquanto que um outro lado do espectro do mundo estaria aí focado no capitalismo, né, dos Estados Unidos. Então essa era o contexto da Guerra Fria. Então nesse contexto, onde Jean Paul Sartre entendia que todas as críticas deveriam ir para os Estados Unidos e todos os elogios deveriam ir para a União Soviética. O que acontece? O Albert Camus, ele sempre foi alguém muito crítico, que teve sempre um ponto de vista muito claro. Seus valores eram muito claros, seus parâmetros ideológicos eram muito claros. Ele não se vinculava às chamadas grandes ideologias. Tanto é assim que isso a gente falou lá no segundo vídeo, quando a gente comentou sobre a sua entrada no Partido Comunista Francês, né? Que depois veio a ser... Ele rompeu com o Partido Comunista Francês, quando o Partido Comunista Francês apoiou a manutenção da Argélia como colônia da França. Então ali já houve um embate, ele já saiu do Partido Comunista Francês. Acabou se agregando ao Partido Comunista Argelino por influência do Jean Granier, né? Essa grande figura que nós também falamos bastante lá no vídeo 2. Então Jean Granier, esse grande amigo, esse grande mentor que o Albert Camus teve, influenciou, né, vamos dizer assim, empurrou para que ele fizesse parte do Partido Comunista Argelino. Então, mas ele sempre foi meio que empurrado para essas situações. Ele nunca foi algo que ele realmente abraçasse de corpo e alma, vamos dizer assim. Então, da mesma forma, com essa manutenção desse seu senso crítico, que não estava a serviço de nenhuma ideologia externa, é que ele teve acesso, teve informações sobre o que se passava na própria União Soviética. E a própria ação da União Soviética como também um outro Estado que se sobrepunha às outras independências, ou melhor, às outras nacionalidades, que avançava sobre outros países,
que avançava inclusive sobre a liberdade do seu próprio povo, né? Os campos de concentração que existiam na União Soviética, para prisioneiros políticos também. Então essas informações, quando chegaram até Albert Camus, ele não teve a menor dúvida. Ele criticou duramente a União Soviética. Porque o que ele dizia? Usando um ditado brasileiro aqui, muito comum, pau que dá em Chico dá em Francisco. Ou seja, se ele criticava a crueldade do sistema imperialista capitalista, por que ele não iria fazer o mesmo com a crueldade do comunismo, que ele estava tendo acesso àquelas informações? Então, por conta disso, ele começou a criticar duramente o sistema capitalista, o sistema comunista, o Estado soviético comunista. E isso é feito, entre outros elementos, né, entre outros veículos para essa crítica do Albert Camus, está o livro O Homem Revoltado. Então esse livro foi recebido pelo Sartre como uma verdadeira apunhalada, como um verdadeiro golpe na confiança que ele tinha do Albert Camus ser também um representante dessa linha do comunismo, dessa linha que o comunismo era o bem e o capitalismo era o mal. Então ele nunca poderia criticar o comunismo. Então, o que é feito ali? Como é que se dá esse processo de distanciamento, de afastamento dos dois? Primeiro, há uma crítica escrita a mando do Sartre, mas por outro autor, né, outra pessoa, escreve na revista Tempos Modernos, uma revista que era dirigida pelo Sartre, e se escreve uma crítica ferrenha ao livro O Homem Revoltado, do Camus. E Camus, que era tudo menos bobo, percebe claramente que essa crítica ela era feita a mando do Sartre. Então ele também faz uma réplica a essa crítica e criticando, nomeando diretamente a crítica dele, né, a réplica dele, vamos dizer assim, diretamente ao Sartre. Porque ele sabia que tinha sido feita a crítica a mando de Sartre, dentro da revista que Sartre dirigia. Então nunca aconteceria aquilo sem a anuência do Jean-Paul Sartre. Então ele faz uma réplica nomeada a Sartre. E aí Sartre, obviamente, rompe relações com Albert Camus. Então, acho que a importância do livro Homem Revoltado, e certamente nós iremos fazer também uma apresentação dessa obra aqui, nesse ciclo Albert Camus, mas eu diria que mais importante do que o próprio conteúdo do Homem Revoltado são as consequências que esse texto teve para a vida do Albert Camus, e aí, evidentemente, o rompimento dele não só com Jean-Paul Sartre, a figura mais importante, mas com todos aqueles que estavam ali sob influência do Jean-Paul Sartre. Inclusive seu próprio amigo, o Pascal Pia, que tanto o ajudou, mas que também, nesse momento, rompe com ele. É interessante, tem uma passagem também interessante, que o Olivier Todd, que é o seu biógrafo, né, o autor da principal biografia sobre Albert Camus, né, Albert Camus, Uma Vida, que inclusive tem uma cinebiografia, né, tem um filme que retrata a vida do Albert Camus, e muito desse filme é baseado na obra do Olivier Todd, que é justamente a principal biografia do Albert Camus. E numa das entrevistas que o Olivier Todd faz com o Albert Camus, ele aperta a mão, né, do Olivier Todd e diz: aperte minha mão e eu aperto sua mão, talvez serão das últimas mãos que eu vou apertar, porque muitos não apertarão mais a minha mão. Ele já fala isso, já concebendo o impacto que terá a crítica que ele faz ao comunismo através do livro Homem Revoltado. Então ele diz assim: olha, aperto sua mão aqui, que muita gente agora vai deixar de apertar minha mão. Ele fala isso para o Olivier Todd numa das entrevistas que ele concede ao longo aí da sua vida para compor a sua biografia. Então, ele tinha plena consciência do que ele iria provocar com esse livro e com essa crítica. Mas ele sempre foi muito fiel aos seus próprios valores e não abriu mão em momento algum disso, né, de levar adiante o que ele entendia que era o certo, mesmo com todas as consequências que poderiam ter, como foi o caso aí do rompimento com vários amigos, como o caso do Pascal Pia e também do Jean-Paul Sartre. Além disso, temos aí pelo menos outros dois livros que vale a pena mencionar, que é a coletânea de ensaios chamada O Verão, né? Esse livro também tem uma estrutura meio complicada, né? A apresentação dele é um pouco complicada, porque às vezes é apresentado junto com o Núpcias, né? Então Bodas ou Verão, então eles vêm meio juntos. Tem também um outro livro que também outra coletânea chamada O Exílio e o Reino, que é de 57. Nessa coletânea tem alguns textos interessantes também, porque já são textos que remetem à passagem que o Albert Camus teve pelo Brasil, em 49, então a gente vai falar sobre isso também um pouquinho à frente aqui. Mas o fato é de que nós temos aí algumas outras publicações que eu acabei não centrando aqui, fiquei nas principais, mas temos aí pelo menos duas que vale a pena mencionar: O Verão, de 54, e
o Reino e o Exílio, de 57. Falemos agora rapidamente da visita que o Camus fez aqui ao Brasil, né? Em 48, ele vem, não, em 49. Em 48 foi firmado um acordo de cooperação, né, de intercâmbio cultural entre o Brasil e a França. E esse acordo de intercâmbio cultural previa a vinda, né, de alguns intelectuais franceses para o Brasil, né, para palestras, para eventos culturais e assim por diante. Então, em 49, quem já era o grande autor, né, a partir não só de 42 com o estrangeiro, mas em 47, com a peste, a fama de Camus explode. A peste, inclusive, tem um sucesso editorial, de vendas, maior até do que o próprio estrangeiro. Então, o Camus está aqui no auge, em 49. Só que ele estava no auge da sua fama literária, mas com a saúde muito precarizada pela tuberculose. Então, ele vem para o Brasil já com um elemento complicado, que é o elemento da sua saúde. Ele já vem numa saúde bastante precária. Vem numa viagem de navio, né, uma viagem também demorada. Então, chega aqui, tem uma agenda de eventos muito pesada, muitos eventos, um depois do outro, um atrás do outro. Vai a várias cidades em pouco tempo. Eu tenho aqui a lista das cidades que ele participa. Então, essa viagem do Camus ao Brasil, em 49, ela, assim, o resultado final dela, né, o que a gente pode dizer assim, do que se pôde concluir dessa viagem para o aspecto do Camus, para nos registros do Camus, é uma viagem que para ele teve um aspecto muito negativo. Muito negativo. Ele vê essa viagem, o registro que ele faz dessa viagem, em vários momentos, são registros negativos. Como eu disse, primeiro por uma questão física, a saúde dele estava muito debilitada, e segundo, eu diria, por questões também logísticas, né? Porque foram muitos eventos né, em várias cidades diferentes, estados diferentes do Brasil, que é um país grande. Então, isso acabou dando essa viagem um aspecto que o gosto dela, né, o resultado dessa viagem para o Camus. Ele, inclusive, registra no seu diário de viagens, seus textos, ele vai sempre escrevendo sobre essas viagens que ele faz. E no livro Diário de Viagem, essa visita ao Brasil ela é muito marcada por uma nota negativa por parte do Albert Camus. Bom, então, com relação a alguns detalhes que a gente pode trazer dessa viagem, um detalhe que mostra bem como essa viagem foi dura para o Camus é justamente o roteiro, né? A quantidade de cidades que ele visitou. Eu tenho aqui, ó, ele foi ao Rio de Janeiro, a Duque de Caxias, Teresópolis, São Paulo, Iguape, Recife, Salvador e Porto Alegre. Então, cidades muito distantes umas das outras. Então, naquelas condições de hospedagem, naquelas condições de deslocamento, de viagem, para uma pessoa que já estava com a saúde muito debilitada e que tinha que fazer seguidamente discursos, palestras, entrevistas, certamente foi algo muito penoso para o Albert Camus. E ele registra isso de maneira muito clara nos seus textos. 2 registros eu faço questão de mencionar aqui. O primeiro eu diria até que é um registro positivo, porque na cidade de Iguape ele tem acesso a uma cerimônia religiosa, né? No momento que ele foi até a cidade, estava acontecendo ali uma cerimônia religiosa, uma festa típica da cidade, e essa festa se dava em torno de uma pedra, de um santo, na verdade, que ficava em cima de uma pedra, e era tradição, naquele período da festa, né? Naquele dia da festa, as pessoas irem até essa pedra onde ficava o santo e tirarem lasquinhas da pedra para guardarem como amuletos, né? Como uma coisa de sorte, uma peça ali de sorte, que desse sorte, né? Vamos dizer assim, a pedra era milagrosa porque era tocada ali pela imagem do santo. E apesar de todo ano ter essa festa e todo ano o pessoal tirar as lasquinhas da pedra, a pedra nunca diminuía. Então, essa lenda, vamos dizer assim, a forma como isso foi contado para o Camus, com essa ideia de que a pedra ela se regenerava milagrosamente, né? Ao longo de tantos e tantos anos, o pessoal tirando as lasquinhas das pedras e ela nunca diminuía, então ela sempre se regenerava. A forma como isso foi contado para o Camus gerou a ele, deu uma inspiração para um conto chamado o conto A Pedra que Cresce. E esse conto, A Pedra que Cresce, inspirada nessa história que ele ouviu, né, nessa história religiosa que ele ouviu enquanto estava na cidade de Iguape, na sua passagem pelo Brasil, está lá no livro de 57, O Exílio e o Reino. Então, o Reino e o Exílio, melhor dizendo. Não, é o Exílio e o Reino mesmo. O Exílio e o Reino de 57. Tem lá o conto A Pedra que Cresce. Então, para você, se tiver curiosidade, se tiver acesso a esse texto, saiba que esse texto ele foi inspirado nessa história que o Camus ouviu enquanto estava na cidade de Iguape, lá na sua viagem pelo Brasil. E um outro, aí já uma nota não tão positiva, foi a descrição que ele fez sobre o pôr do sol no
no Guaíba, no Rio Guaíba, enquanto estava na sua passagem por Porto Alegre. Os intelectuais de Porto Alegre, né, todos disseram que ele tinha que ver como era lindo o pôr do sol no Guaíba, uma coisa fantástica, a 8ª maravilha do mundo. Ele não podia perder, estando ali, não podia perder essa oportunidade. Quando o Camus, finalmente, já cansado, já debilitado, vai até esse diabo desse pôr do sol no Rio Guaíba, ele escreve lá: nada demais, não tem nada demais, nada de especial. Então aí o tom crítico e ácido de Albert Camus se pronunciou muito claramente na sua passagem, nos seus registros da sua passagem pelo Brasil. Como eu disse, passagem essa que tem uma nota negativa muito por conta do estado de saúde do Albert Camus e também desse roteiro que eu não sei quem pensou que isso aí poderia dar certo. Tantas cidades visitadas em tão pouco tempo que o Camus passou por aqui. Bom, seguindo adiante, em 57, temos aí talvez aquela que seja o ápice, né? Aquele que seja talvez o ápice, o momento ápice da vida do Albert Camus, que ele é agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura. Ele já vinha aí com o Estrangeiro de 42, com o Mito de Sísifo de 42, com a Peste de 47, com a Queda de 56, então ele já tinha uma produção bibliográfica significativa, e em 57 ele é agraciado com essa notícia de que ele seria o vencedor, né, do Prêmio Nobel de Literatura de 57. Ele no momento fica muito chocado, até porque ele imaginava que o André Morot, né, que viria depois a ser um grande escritor também, muito admirado pelo Albert Camus, e também muito significativamente colocado para ele, para o Albert Camus, como sendo uma grande figura da literatura, né, a grande figura francesa da literatura. Ele disse: não, certamente o Morot seria o nome favorito para o Nobel de Literatura. Então ele é surpreendido com isso. Não é o André Morot, é você, Albert Camus. Então ele recebe essa notícia com essa reação inicialmente, né, de achar que aquela premiação seria injusta dentro do que ele tinha feito, né, até em relação ao André Morot, mas fato é de que ele recebe essa premiação e nessa premiação ele vai fazer um balanço de tudo que ele, né, da sua vida até aquele momento, e no seu discurso lá na Academia de Ciências da Suécia, né, onde é entregue o Prêmio Nobel, no seu discurso ele faz alguns reconhecimentos muito importantes. Reconhecimentos esses à sua mãe, né, que é a sua grande referência de amor, né, de dedicação a ele. A gente já falou muito da mãe do Camus aqui no vídeo 1, sobre essa biografia dele. Também falou do André Morot, como eu disse, uma pessoa que ele admirava significativamente. Nas entrevistas coletivas ali, não necessariamente no discurso, mas nas entrevistas coletivas ali na Suécia, ele fala muito do René Char também, esse poeta francês que era o seu grande amigo, né, seu amigo irmão, de fato, sua alma gêmea, o René Char. Mas uma menção aqui, um aspecto especial eu queria fazer aqui, que é a figura do Louis Germain. Quem acompanhou aqui nossos vídeos sabe a importância que tem o professor de primário do Albert Camus, lá na escolinha lá comunal que ele fazia, lá quando ele era ainda morador de Belcourt. E esse professor Louis Germain, a gente contou muito essa história, então quem não viu essa história, por favor, vá lá no vídeo 1, porque certamente é muito emocionante como o Louis Germain foi até a casa da avó de Camus para mantê-lo na escola, porque ele via em Albert Camus essa grande figura, ele via o potencial naquele garoto. Então, quando ele vai lá em 57, no auge da sua popularidade, no auge, né, do que havia de maior para o escritor naquela época, que era receber o Prêmio Nobel de Literatura, o Albert Camus faz questão de mencionar o professor Louis Germain. E eu trouxe aqui o trechinho da carta que o Albert Camus faz para o professor Louis Germain e como ele menciona, né, naquele momento de auge, como ele lembrou claramente do seu professorzinho lá, professorzinho aqui não com pejorativo não, mas é com tom carinhoso, daquele professor que estava lá quando era menino, quando ele era criança, lá no bairro Operário de Belcourt. Então olha, veja aqui o que ele fala sobre o professor Louis Germain, nessa carta que ele escreve após receber o Prêmio Nobel de Literatura. Ele escreve: sem você, sem a mão afetuosa que você estendeu à pequena pobre criança que eu era, sem seu ensinamento e exemplo, nada disso teria acontecido. Então, fantástico esse reconhecimento que o Albert Camus faz aqui ao seu professor Louis Germain. E o professor Louis Germain, inclusive, responde, ainda era vivo, na época de 57, e responde agradecendo a homenagem feita pelo Camus, a quem ele chama, até aquele momento, de meu pequeno querido. É assim que ele se refere ao Camus, dado também
o carinho e a admiração que o professor Louis Germain desenvolveu aí pelo seu aluno, o Albert Camus. Bom, antes da sua morte, em 60, que nós vamos chegar, existe um outro fato, um último fato que eu faço questão de mencionar aqui, que Albert Camus, após ter a opção, né, após ter esse reconhecimento todo dado a ele pelo Prêmio Nobel, ele acaba se querendo intervir numa situação extremamente complexa, que é a situação da luta pela libertação, pela independência da Argélia. A Argélia vinha lutando pela sua independência, que vai conseguir em 1962, mas aqui, no final dos anos 50, que é normalmente o período que a gente está falando de 57, 58, então nesse período aqui, havia ainda uma luta muito ferrenha de exércitos de populares, né, de nativos da Argélia contra as forças francesas que queriam manter a Argélia como uma colônia. E já havia ali forças revolucionárias lutando, querendo expulsar a França da Argélia. Então havia uma situação de tensão muito grande, muitas explosões, muitos ataques terroristas, muitas lutas, muitas batalhas na própria cidade de Argel, onde até então vivia a mãe de Camus. Vamos lembrar que Camus, ele inclusive, quando ele ganha o Prêmio Nobel de Literatura, o valor, o dinheiro que ele, né, recebe do Prêmio Nobel, o Prêmio Nobel também dá um valor em dinheiro. Com esse dinheiro ele compra uma casa na França, né, numa área afastada, né, não em Paris, mas numa área afastada da França, numa área, vamos dizer, rural da França. Ele compra uma casa e ele faz a proposta que sua mãe vá morar com ele, seja pela questão da idade, da saúde dela, ou até pela situação de violência que estava mergulhada a Argel, por conta justamente das lutas de libertação. E até eu já comentei aqui nos vídeos passados, né, a mãe dele responde de uma maneira muito singela, né, a mãe dele sempre muito sensível, né, como eu falei, uma senhora analfabeta, uma senhora praticamente surda, se comunicava muito pouco, e quando Albert Camus propõe para ela que ela venha morar com ele nessa nova casa, né, na França, ela diz que não vai, porque lá não há árabes, né? Là-bas, il n'y a pas d'arabe. Então ela se sente, mesmo ela sendo uma pied noire, né, sendo uma pessoa que não uma pied noire francesa, deixando muito claro, a mãe de Camus tinha origem espanhola. Mas o que eu quero dizer é que era uma pessoa que não nasceu, né, ela nasceu na Argélia, claro, mas não era argelina, não era árabe, que eu quero dizer, é uma pessoa que veio de fora e se instalou na Argélia. Mas mesmo assim, mesmo ela sendo uma pessoa que veio de uma outra, vamos dizer assim, uma outra raiz cultural, que era a Espanha, ela se ressentia de não conviver com os árabes que ela por tanto tempo conviveu, enquanto ela estava no bairro de Belcourt. Então isso eu achei muito significativo também, muito tocante, né? Ela não quis escapar dos árabes, né? Podiam sinalizar aí um pessoal perigoso, um pessoal, né, que poderia ser contra ela, porque ela não era dali, mas não. Ela se sentia tão ligada àquela realidade ali da Argélia, aquela realidade de Argel e do bairro de Belcourt, que ela dizia assim, que não iria para a França porque lá não há árabes. Então achei bem interessante também essa passagem aí da mãe do Camus. Fato é de que Camus estava muito preocupado com a sua mãe também, por conta desses ataques que haviam naquela região. Então ele queria intervir de alguma maneira, inclusive ele chegou aí a Argel, né, para tentar fazer uma pacificação ali, usar o seu prestígio como grande figura, né, como grande autor, ganhador do Prêmio Nobel. Ele tentou usar seu prestígio para tentar acabar, né, tentar chegar num consenso ali. E qual é a ideia do consenso de Albert Camus para a situação da Argélia? Não era a independência da Argélia. Isso é um ponto muito importante, e por isso que hoje o Albert Camus, inclusive, ele não é visto tanto como persona grata na própria Argélia, que é o seu lugar de nascimento, né? Vamos dizer assim, a Argélia poderia ter todos os motivos para enaltecer o Albert Camus, né, como sendo uma figura mundial que nasceu na Argélia. Mas a representação dele, vamos dizer assim, a imagem que ele tem na Argélia, também está muito associada com essa ideia do traidor, de alguém que traiu a causa argelina. Porque o Albert Camus, no final das contas, ele não ficou favorável à causa do povo argelino de se libertar da França. Ele propunha, né, qual era a ideia do consenso que o Albert Camus defendia? Que deveria haver um Estado argelino mantido vinculado à França, mas onde os árabes, os nativos argelinos, tivessem os mesmos direitos que os pied noirs, que os franceses ali presentes. Então, na verdade, não era que a Argélia deveria deixar de ser colônia da França, mas que, sim, os direitos de todos deveriam ser preservados. E, obviamente, isso o povo argelino não aceitava. O povo argelino queria sua independência completa, o afastamento completo da França. Então, por isso que ele era considerado, inclusive, um traidor
para o povo argelino, nessa condição. Então, nessa sua campanha, vamos dizer assim, para tentar finalizar os conflitos na Argélia, uma das suas frases mais marcantes é dita logo após ele ganhar o Prêmio Nobel. Ele ganha o Prêmio Nobel em 57, onde já haviam, né, já havia acontecendo essas lutas pela libertação da Argélia, e ele, numa entrevista coletiva que ele dá na Universidade de Estocolmo, na Suécia, durante a entrevista coletiva, ele é vamos dizer assim, pressionado por um argelino, né, que está presente lá na Suécia, né, na Universidade de Estocolmo, e o pressiona para que ele defenda a causa argelina, para que ele defenda a independência da Argélia. E ele disse que não é esse o caminho, não é essa a solução, e que esses combates violentos não vão trazer nada de bom. Então ele começa, né, ele de todo modo, ele tenta lhe mostrar por que a violência não é a resposta. E ele é pressionado por esse estudante, pressionado, até que ele fala uma frase, né, que diz uma frase que vai ter grande repercussão sobre ele e sobre essa imagem que ele vai acabar tendo na Argélia. Ele fala aquela frase: vocês, né, os revolucionários argelinos, estão colocando bombas em bondes, estão explodindo bondes na Argélia, em Argel, na capital, né? E minha mãe anda nesses bondes. Então a minha mãe poderia ser morta por uma das suas explosões, das explosões que vocês fazem. Então, por conta disso, entre a sua causa revolucionária e a minha mãe, eu escolho a minha mãe. Essa frase foi muito significativa e pesou muito contra o Albert Camus junto aos argelinos, porque ele dizia como se ele estivesse escolhendo uma causa pessoal em desfavor de uma causa maior, que era a causa coletiva da nação argelina. Mas, de fato, como sempre, Albert Camus sempre foi muito direto, muito claro nos seus valores e não fazia concessões. E como aqui dessa vez ele não fez. Então, se é para dizer alguma coisa, se é para dizer se eu sou a favor ou não da causa, eu digo, entre a sua causa e a minha mãe, eu escolho a minha mãe. Então, isso trouxe grandes consequências também para o próprio Albert Camus. Bom, vamos finalizar agora com duas pequenas passagens aqui. A primeira, referente aí a algumas, como é que se diga, algumas referências culturais impensáveis do Albert Camus. Né? Albert Camus é uma figura tão ampla, tão presente na cultura do mundo, que a gente tem alguns elementos da cultura pop que referenciam-se a Albert Camus. Então, por exemplo, a banda de rock gótico The Cure, a famosa banda inglesa The Cure, ela tem uma música chamada Killing the Arab, matando um árabe. Ou seja, obviamente se referindo aí ao mote principal do livro O Estrangeiro. E uma outra referência inacreditável, que eu realmente não conhecia, descobri aí, fazendo nossa pesquisa aqui, foi que existe um Cavaleiro do Zodíaco, aquele famoso anime, né, japonês, Cavaleiro do Zodíaco. Existe um Cavaleiro do Zodíaco chamado Camus de Aquários. Camus de Aquários. Esse Camus aí é porque, teoricamente, esse cavaleiro, sua filosofia de vida se baseia no existencialismo, um elemento muito associado, né, uma linha filosófica muito associada ao Camus. Então temos aí Camus de Aquário no Cavaleiro do Zodíaco. Então foram duas pérolas que eu encontrei aqui na cultura pop que se referenciam ao grande escritor franco-argelino, que a gente está falando aqui. Para esse roteiro aqui, antes de falar da morte do Albert Camus, que também é uma morte muito simbólica, mas para esse roteiro aqui eu queria citar alguns elementos que, se você tem interesse em conhecer mais da vida do Albert Camus, né, das suas obras, do que ele representou, da sua própria vida também, tem muita coisa disponível no próprio YouTube, de graça. Então vou citar algumas aqui. Existem versões cinematográficas do livro O Estrangeiro, é um filme de 67 com até Marcello Mastroianni, né, o grande ator italiano, no papel de Merceau, papel principal de O Estrangeiro. Existe também um filme, uma representação, uma adaptação cinematográfica para o romance A Peste, que é um filme de 92, chamado A Peste, com William Hurt, né, famoso também ator, se não me engano, americano, no papel de Bernard Rier, né, que é o protagonista de A Peste. Existe também um filme chamado O Primeiro Homem, de 2011, que é baseado no que seria o último romance de Albert Camus, O Primeiro Homem. E temos também um filme chamado Longe dos Homens, de 2014, baseado no conto O Hóspede, de 49, escrito por Albert Camus. Então são algumas referências aí artísticas para quem quer conhecer o Albert Camus através de outros meios que não somente seus livros. Então temos aqui alguns filmes vinculados aí à obra do Albert Camus.
E também para quem se interessa em aprofundar também mais, não só da questão dos filmes, mas tem alguns documentários. Eu vou destacar aqui, o principal deles para mim foi o documentário A Loucura da Sinceridade, de 1997. Foi o que eu usei de base aqui para muitas das referências que eu faço nesse vídeo. E eu quero destacar também vários vídeos do grupo de estudos sobre Albert Camus, o GEAC, né, que é um grupo dedicado a estudar e analisar sob diversos ângulos a obra do Albert Camus. E eu vi vários vídeos desse grupo, parabenizo demais, né, são pessoas muito dedicadas a estudar a obra do Albert Camus. E eu menciono aqui, em nome de todos eles, né, todos os autores e estudiosos que falaram nesses vídeos, em seminários, em cursos, eu menciono aqui o professor Igor Pontes, né, assisti vários vídeos do Igor Pontes, falando sobre Albert Camus, né, com uma paixão intensa, e trago aqui, né, para o meu roteiro, para esse vídeo, trago muitas das contribuições que estão lá nos vídeos do Igor Pontes. Então, parabenizo aqui o Igor Pontes e o grupo de estudos sobre Albert Camus, o GEAC, pela divulgação, né, pela análise, pelo todo o material que está disponibilizando, que tem disponibilizado aqui no YouTube, para todo mundo que se interessa por Albert Camus. Então vamos agora finalizar nosso vídeo falando aí da morte do Albert Camus. Essa morte que acontece em 1960, aos 46 anos, ele tinha toda a vida pela frente aí, mas acabou morrendo num acidente de carro. E esse acidente de carro tem pelo menos 3 ironias, tem pelo menos 3 fatos marcantes que eu quero trazer aqui para a gente finalizar esse vídeo. O primeiro deles é que Albert Camus não iria fazer essa viagem de carro. Ele iria, de fato, ele estava nessa casa dele, nessa região mais afastada, iria, né, para um outro lugar, se não me engano, para Paris, não sei exatamente, mas iria fazer esse deslocamento, já estava previsto ele fazer esse deslocamento, só que ele iria de trem com sua família, com a Francine Fourré e seus 2 filhos, a Catherine e o Jean. Eles iam de trem, já tinham comprado, inclusive, as passagens de trem, quando o Michel Gallimard, vinculado aí à editora Gallimard, né, a editora pela qual o Albert Camus publicava suas obras, e o Michel Gallimard era um grande amigo do Albert Camus. Então, o Michel Gallimard passa nessa casa do Albert Camus e o convence a ir com ele de carro. Ele que já iria de trem, então ele já estava com tudo pronto para ir de trem com a família. E o Michel Gallimard consegue convencê-lo a ir de carro com ele. Então ele fala com a Francine diz, não, tudo bem, a gente vai com as crianças, eu vou com as crianças aqui de trem e você vai de carro com o Michel. Então, justamente, nessa ida de carro com o Michel, ele falece. Então, se os deuses da literatura tivessem colocado o Albert Camus naquele trem e não no carro, talvez tivesse muito mais produções do Albert Camus para estar aqui discutindo com vocês. Um segundo ponto interessante dessa situação do acidente de carro que acabou matando o Albert Camus é que, junto com ele, foi encontrada a pasta de couro com as 144 páginas manuscritas do que seria seu último romance, O Primeiro Homem. Então, ele morreu ao lado de uma das suas obras, né? Então, a sua produção, que eu queria chamar a atenção aqui é isso, a sua produção bibliográfica o acompanhou até o momento da sua morte. E, por fim, uma última frase, que era uma frase muito característica do Albert Camus, ele falava muito isso com os amigos ali, né? Em vários momentos, ele usava essa frase. A frase era o seguinte: não há nada mais escandaloso que a morte de uma criança. E não há nada mais absurdo do que morrer num acidente de carro. Então, até nesse momento, até no seu momento final, no seu momento derradeiro aqui nesse plano, o absurdo acompanhou Albert Camus até o momento da sua morte. Então, fica aqui esse ponto final nesse vídeo, fica aqui o ponto final na vida do Albert Camus, que morreu de imediato ali no acidente, assim que o carro bateu numa árvore, né, que ficava ali no carro vinha em alta velocidade, bateu numa árvore que ficava próxima à via onde eles estavam viajando. O Michel Gallimard morre 5 dias depois, fica internado e acaba morrendo também 5 dias depois. E o próprio Albert Camus morre no momento do acidente. Então, essa aí é a vida curta, de fato, né? Albert Camus morre aos 46 anos de idade, ainda tinha toda uma vida pela frente, toda uma produção literária, certamente faria muito barulho ainda, né? Sendo essa figura tão rebelde, tão irresignada que o marcava, que ele era de fato. Então, certamente, nós ainda iríamos ter muito a aproveitar do Albert Camus se ele tivesse estado conosco mais tempo aí nesse plano. Infelizmente, né, o absurdo levou Albert Camus aos 46 anos de idade num acidente de carro. Então é isso, gente. Finalizamos aqui a nossa trilogia, biografia Albert Camus. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham
tido alguma informação nova, acrescentado alguma coisa ao seu repertório a partir desses vídeos. Então já quero pedir aqui, se você não fez isso ainda, se por favor, dê aqui o like, pode deixar aqui o like no nosso vídeo e também se inscrever aqui no canal do Prazer em Conhecer Livre, que a gente vai ter muito Albert Camus pela frente. Como eu disse, estamos apenas iniciando o ciclo Albert Camus aqui no canal. Já passamos pela biografia, né? Temos aqui a biografia longa, 1 hora e 50 minutos, com tudo isso que eu contei para vocês. Temos aqui essa trilogia, que é a biografia em 3 partes, um pouquinho mais curtas. E vamos ter discussão do Estrangeiro, vamos ter discussão sobre a peste, vamos ter discussão sobre outros livros do Albert Camus. Então, em 2025, já está decretado. É o ano Albert Camus aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe. Apesar de que, obviamente, entre esses vídeos sobre Albert Camus, nós teremos outros vídeos aqui, resenhas literárias, outras discussões. O canal não vai ficar somente focado em Albert Camus. Mas certamente, para quem gosta de Albert Camus, vai ter muito mais coisa. Para quem não tem tanta relação com Albert Camus, não tem tanto interesse, eu, de qualquer forma, convido para quem não tiver conhecimento, talvez não tenha interesse por Albert Camus, por não conhecer a sua vida, não conhecer suas obras, fique conosco, conheça um pouco mais de Albert Camus, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Mas para quem não, de fato, não tem tanto interesse em Albert Camus, teremos aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe outros vídeos tratando de outros temas ao longo do ano de 2025 também. Então, fica aqui, reafirmo o convite para você estar conosco na nossa comunidade literófila e participar aqui dessa discussão, essa interlocução entre quem gosta de livros, quem ama os livros, para quem ama os livros do outro lado também, tá certo? Então é isso, se inscreva aqui no canal, segue também lá no Instagram. No Instagram a gente está sempre falando, né, sempre batendo papo sobre livros lá no Instagram. Então, você se inscreve no canal do YouTube, acompanha a gente lá no Instagram e fica por dentro de tudo que acontecer aqui no canal Prazer em Conhecer Lipe, seu ponto de encontro de livros, ideias e pessoas. É isso, gente. Obrigado pelo seu tempo e lembre-se, a busca nos une. Um abraço.